Atenção, o caso da morte do mecânico Altemir Fernandes dos Santos, de 50 anos, ainda é um mistério. Altemir ficou quase um mês internado com suspeita de envenenamento e morreu nesta quarta-feira no hospital. A família da vítima acusa a companheira do mecânico, com quem ele se relacionava há 12 anos, de ter envenenado o Altemir com veneno de rato. Mas para nossa reportagem, a mulher negou tudo. E ainda disse que o mecânico teria tomado remédios tarja preta com bebida alcoólica na intenção de se matar. Bom, eu quero conversar com o Nader Khalil já nesse começo de balanço geral desta sexta-feira. Aliás, hoje é dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Vale também a gente fazer esse registro hoje. O Nader está acompanhando toda essa história e fala comigo agora. Boa tarde para você, seja bem-vindo, Nader Khalil. Boa tarde, Jason. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bem-vindo você também, depois da ausência de ontem. É bom estar com você aqui no Balanço Geral novamente nessa sexta-feira. E voltamos nessa história que movimentou não só o Balanço Geral nesta quinta-feira, mas também toda a região metropolitana de Curitiba. Depois que contamos essa história com exclusividade, principalmente aqui onde nós estamos, na cidade de Colombo, todos ficaram chocados com o decorrer dessa história. E ontem nós conseguimos conversar com exclusividade com essa mulher, que durante 12 anos conviveu com esse mecânico de 50 anos. Após passar 28 dias internado, como você mesmo falou, ele não resistiu e morreu. Ela disse que não teria envenenado, que estava sendo ameaçada de morte, que estava fugindo, que estava com medo, que precisava de ajuda. Mas nessas últimas 24 horas, Jason, o que nós vimos é de que essa história é muito mais nebulosa do que nós contamos ontem. E se ontem essa história já movimentou, hoje vai ser ainda mais. Porque diante do que essa mulher nos disse ontem, hoje a família do Altemir nos procurou. E você vai saber o que disse o irmão, o sobrinho, a mãe e a tia. Desvendamos um pouco mais desse mistério que envolve não só a morte desse homem, mas como tudo aconteceu, o passo a passo dos momentos em que ele começou a passar mal, em que essa mulher chamou familiares para socorrê-lo, uma forma muito misteriosa que ela fez isso, que ela podia ter chamado equipe de resgate, bombeiros, SEAT, SAMU, polícia militar, até parentes que moram muito próximo, mas ela não fez isso. Ela preferiu se deslocar até a casa da mãe e do irmão, levando mais de 1 hora para que ele pudesse ser levado ao hospital, sem a mínima preocupação em socorrê-lo e mais. Enquanto a família estava desesperada tentando socorrê-lo e mantê-lo com vida, ela não mostrava nenhuma preocupação, segundo a família. Ela ficava na cozinha lavando louças, como se nada estivesse acontecendo. Jason, para quem não acompanhou essa história, nós vamos novamente mostrar para você como tudo isso aconteceu. Por que essa história está movimentando tanto a polícia aqui de Colombo, da delegacia do Alto Maracanã? E por que a família faz uma acusação tão grave de que esse mecânico pode ter sido envenenado com remédio para ratos? Acompanhe essa história. Ao chegar na casa, verifiquei realmente que ele estava passando mal, estava babando, convulsionando. A gente levou ele no carro no UPA do Maracanã, onde foi constatado já uma suspeita de envenenamento devido ao quadro que ele se encontrava. O mecânico Altamir Fernandes dos Santos, de 50 anos, ficou 28 dias internado neste hospital na região metropolitana de Curitiba, em estado crítico desde que chegou. Nessas últimas horas, Altamir não resistiu. Uma morte misteriosa e que tem gerado uma série de suspeitas. Altamir morava nesta casa com a namorada no bairro Rio Verde, na cidade de Colombo. No dia 8 de agosto, um domingo, no meio da noite, a namorada saiu desesperada da residência, dizendo que Altamir estava inconsciente e gravemente ferido. Ela pediu ajuda para familiares do namorado. Chegando lá, eu verifiquei que realmente ele estava passando mal. Fui acompanhado da minha mãe e de um sobrinho. Só que com uma baba muito densa e sufocamento na respiração, não estava conseguindo respirar direito. E a gente teve que levar ele para o hospital. Às pressas. Chegando no hospital, ele já deu entrada praticamente quase em uma situação muito crítica, muito grave. Jason,
Esse é só um pouco dessa história que nós vamos, hoje no Balanço Geral, esmiuçar ainda mais. E para você ter uma ideia, e você que está em casa nos acompanhando e nas redes sociais, do que nós vamos trazer no programa de hoje, você vai acompanhar depoimentos como esse, um trechinho do que você vai ver na matéria logo mais. O irmão do Altemir faz uma denúncia grave de que há alguns dias atrás tentaram envenená-lo. Colocaram veneno para roedores, para rato na comida. E ele teria começado a comer e foi alertado. Já só vou repetir. Colocaram veneno de rato na comida em que ele estava comendo. E ele teria sido alertado pela filha da companheira em que ele convivia há 12 anos. O irmão do Altemir fala isso. Roda só um trechinho dessa outra denúncia feita pela família. A gente tem falas dele comunicando nós que anteriormente já, não só nós da família, mas pessoas à volta, amigos à volta, que ela já havia tentado envenenar ele, né? Onde no momento que ele ia fazer a alimentação, a filha dela comunicou a ele que ele não comesse, que a comida estava envenenada. Isso foi um dos momentos que ele se separou e foi para minha casa. Quer dizer, essa situação, então, era uma situação que já vinha também, de certa forma, sendo anunciada, doutora Márcia. O que precisa agora a polícia fazer para esclarecer de vez toda essa situação, doutora? É claro, Jason. Agora, além, obviamente, desse laudo que é necessário saber por qual motivo realmente ele morreu, se foi envenenamento por esse tipo de veneno, né? Esse veneno de rato, mas também essa coleta de outras informações com outras pessoas mesmo, para que você chegue à conclusão que se houve esse desenrolar nesse período de tentativa de homicídio por qualquer outro meio, e a partir de um determinado momento que se conseguiu por esse meio que foi envenenamento. Agora, é necessário agir com cautela, né? Ouvindo as pessoas, observando principalmente esse laudo, vai ser fundamental para esse direcionamento, Jason. Pois é, agora é difícil até de pensar, né, que as pessoas conseguem conviver numa situação ameaçadora como essa, né? Porque, de certa forma, é uma situação ameaçadora. A gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, né? Não podemos ser leviano de fazer nenhum tipo de acusação aqui. Nós estamos trazendo os fatos que a polícia está levantando sobre essa investigação e também a família, o drama que a família está vivendo, porque afinal de contas nós temos uma pessoa que morreu, né, e a suspeita que seja por envenenamento. E já havia, inclusive, segundo o irmão dele, né, um recado. Foi mais ou menos isso que foi entendido, não foi não, Nader Kalil? Porque se já houve essa situação anteriormente, foi meio que um recado, não foi? Não, e não foi só essa. Você vai acompanhar e no momento em que nós rodamos esse trechinho, há um outro trecho ainda muito mais grave. A mãe do Altemir, em entrevista à nossa equipe, confirmou, e você vai ver essa reportagem logo mais, de que em um determinado dia em que o casal brigou, ela disse para a mãe do Altemir: olha, qualquer dia desses o seu filho aparece com um tiro na cabeça. Isso é coisa que se diga para a mãe de alguém? Então, já, como você disse, estamos tomando todos os cuidados, ouvindo todos os lados, mas as denúncias e as afirmações feitas pela família do Altemir são muito graves. Da mesma forma, a gente abriu espaço para que essa mulher pudesse defender. Ontem falei com ela, hoje já tentei ligar para ela mais de 2 vezes. Ela me atendeu agora há pouco, faltando um pouco mais de 1 minuto para entrarmos no ar. Perguntou quem era que estava falando, me identifiquei. Ela disse: é você que fez a reportagem? Falei: sim. Ela pegou: então vou atender uma outra ligação e já te ligo. Ela desligou o telefone, passados 30 segundos tentei retornar, ela desligou o telefone. Deve estar nos assistindo agora. E eu vou reiterar o pedido que falei a ela anteriormente por telefone, ao vivo aqui. A partir do momento que eu parar essa transmissão com você aqui, Jasso, a gente volta daqui a pouco. Mas eu vou novamente tentar falar com ela e abrir espaço para que ela possa falar. Porque ela fez uma denúncia grave ontem, dizendo que estava sendo ameaçada de morte, os filhos também, e que a casa dela poderia ter sido incendiada. Ontem à tarde, vizinhos nos contaram agora que ela chamou a polícia dizendo que tinham pessoas na frente da casa ameaçando atear fogo. O que, segundo as pessoas ali, era mentira. A polícia chegou a ser acionada. E se foi mentira isso, também é crime. Então, já, essa é uma história muito nebulosa e que eu novamente vou abrir espaço para que ela possa falar conosco e também, mesmo sem identificá-la, mostre os medicamentos que ela disse que tem, que foram os medicamentos que Altemir tomou. E eu disse ontem, e você não estava conosco, mas a doutora Márcia confirmou. Se ela permitiu
que o Altemir tivesse acesso a esses medicamentos que, segundo ela, era de uma outra pessoa, viu o Altemir tomando, não evitou que ele o fizesse, mesmo ele dizendo que queria se matar, e de certa forma até o incentivou a essa prática, ela também cometeu um crime, e um crime grave. Isso precisa ser esclarecido, como de fato aconteceu. Por isso, Gerson, mais uma vez eu vou tentar falar com essa mulher, tentar conversar com ela, para que ela possa, diante das acusações feitas da família hoje, se defender. Principalmente do que disse o irmão, de que a própria filha dela alertou o mecânico para que não comesse a comida que estava na mesa, e ele já havia começado a se alimentar, porque aquela comida estava envenenada. Então o depoimento da filha dela aqui na delegacia, quando for intimada, vai ser fundamental, porque ela não vai poder mentir. Se mentir e ficar comprovado que mentiu, também incorre em crime. E o filho dela também é fundamental nessa história. Nós temos um trecho, Jason, que nós nem usamos, que foi de uma conversa que eu tive com ele ontem na casa. E ele fala desse relacionamento bastante conturbado entre a mãe e Altemir. Altemir, que por enquanto, as informações que a gente tem recebido, por mais que ele bebesse, era uma pessoa responsável, trabalhadora, que cuidava de uma empresa de pelo menos 20 funcionários de forma correta, sem nada que desabonasse a conduta dele nessa empresa, todos falando muito bem dele. Já do lado contrário, não é bem isso que vem acontecendo. E outro depoimento importante que nós vamos mostrar hoje. Ontem, essa mulher disse que não queria mais se relacionar com o Altemir, que não gostava mais dele e queria que ele fosse embora. Mas 15 dias antes dele ser internado em um hospital, essa mulher foi na empresa em que ele trabalhava pedindo para que ele voltasse para casa, pedindo para que eles reatassem um relacionamento. Relacionamento, Jason, de 12 anos, conturbado, cheio de muitas brigas, confusões, ameaças de morte e principalmente de suspeitos. Jason. Gente, é o seguinte, deixa eu voltar a falar agora com o Nader Kalil para falar do mistério envolvendo a morte do mecânico Altemir Fernandes dos Santos. Nader conversou com a família do Altemir e eles já descartaram a hipótese que Altemir teria tentado tirar a própria vida. Então a família do Altemir descarta a possibilidade de suicídio. A suspeita deles ainda é que ele tenha sido envenenado pela companheira. O Nader está acompanhando toda essa história já desde ontem e vai trazer mais detalhes para a gente a partir de agora. Nader. Exatamente, Jason. É uma história bastante tumultuada e que muito ainda vai se desenrolar dessa história. Mas hoje, a família do mecânico do Altemir, de 50 anos, resolveu se pronunciar diante das declarações dadas ontem pela companheira do mecânico. Ontem ela disse estar sendo ameaçada, disse que não teria motivos para envenená-lo, disse que estava saindo de casa porque estava com medo, não só ela, como os filhos. Chamou a polícia militar na tarde de ontem porque, segundo ela, as pessoas estavam ameaçando colocar fogo na casa dela e que por isso todos iriam sair de lá. Mas a família do Altemir disse que não é nada disso, muito pelo contrário. Desde o primeiro dia, quando chegaram na casa e perceberam a ausência do carinho dela por ele, quando ele estava passando mal, as atitudes que ela tomou, ao invés de chamar o socorro, em levar quase 1 hora para avisar a família do que estava acontecendo, eles comunicaram à polícia, que desde aquele dia investiga o caso. E a mãe, hoje, durante o depoimento dado à nossa equipe, fez declarações importantes, não só ela, como o irmão e o sobrinho. É essa reportagem que você acompanha a partir de agora. Familiares de Altemir Fernandes dos Santos estiveram na manhã desta sexta-feira reunidos com advogados para definir estratégias de defesa sobre as acusações feitas ontem pela companheira do mecânico, que por telefone disse estar sendo ameaçada de morte. A mulher, que não quis aparecer, disse que, além dela, os filhos também estão em perigo. Eu não tenho culpa de nada, eu não tenho culpa disso. Estão me acusando, estão falando que vão matar minha família, que vão matar minhas crianças, que vão tacar fogo na minha casa. Eu não tenho culpa disso. O irmão de Altemir disse que ninguém estava ameaçando a companheira do mecânico. E a única vez que eles falaram com a mulher foi quando ele foi socorrido. Foi só nesse dia, e desde esse dia a gente nunca mais teve nenhum contato com ela, nenhuma proximidade com ela, e a gente não teve nenhum avistamento dela.
A gente não avistou mais ela ali, até que ela costumava passar pela frente da oficina, né? Pela frente de casa, e ela não passou. Não vi. O sobrinho de Altemir contou também que o que a mulher disse ontem, que não gostava mais do mecânico, é mentira. Porque cerca de 15 dias antes, ele teria se separado dela. E a mulher foi atrás dele para reatarem o relacionamento. Ele estava trabalhando na oficina onde ele tinha o serviço dele ali, e ela acabou indo lá atrás dele para querer reatar, né? Reatar o relacionamento deles. Não houve discussão, nada, eles só conversaram. Jonathan também desmentiu o que a mulher disse ontem. No telefone, ela contou que não gostava mais do mecânico. Eu não sentia mais amor nenhum por esse cara. Eu já estava cansada de tanto sofrer na mão dele. Eu sou a única que toda a vida pedi para ele sair do bar. A gente brigava mesmo, a gente brigava muito por causa do bar. Porque eu estava trabalhando ele no bar, entendeu? Mas segundo Jonathan, a verdade é outra. Mentira, porque em todas as vezes que eles se separaram, era sempre ela que vinha atrás. E mesmo que fosse, que ela não amasse mais ele, acho que o instinto humano não autoriza uma pessoa a ver uma pessoa na situação que ele estava no dia em que a gente foi socorrer. A mãe de Altemir foi a primeira a levantar a suspeita de que o mecânico tivesse sido envenenado, já que em uma das separações, ele teria contado a ela das ameaças que recebia. Ele contava assim que ela prometia de fazer as coisas para ele, né? Que ele tinha medo que uma hora acontecesse com ele ou comigo, né? Ela falou que um dia eu poderia achar ele parecer com um tiro na cabeça, né? Dona Leonilda ficou revoltada com as declarações da mulher e principalmente com a atitude dela durante o socorro ao mecânico. No período em que Altemir ficou internado, em nenhum momento ela teria demonstrado tristeza ou preocupação com o estado de saúde do companheiro. Ela chegou como se não tivesse acontecido nada, porque eu acho que o amor que a gente tem por uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, eu sou assim. A gente quer o socorro para a pessoa que está necessitada ali. E ela não colocou a mão hora nenhuma, nem pelo menos dizer, tem um força que ele vai passar por isso. Mas chama a atenção em toda essa história é sobre o socorro ao Altemir na noite em que ele passou mal. Aqui nesta casa, de número 41, moram os familiares do mecânico. A tia dele está aqui. E logo mais ali na frente, exatamente 3 residências, era onde ele morava com a mulher. Na noite em que ele passou mal, ela poderia ter vindo até aqui e pedido socorro. Mas ela não fez isso. Ela poderia também ter chamado corpo de bombeiros, policiais militares, uma equipe de resgate. Mas ela também não fez. Ela preferiu sair da casa e ir até a casa onde a mãe dele mora, junto com o irmão e outros familiares. Fica a cerca de 10 minutos aqui de carro, mas a pé leva muito mais de meia hora. Ou seja, atrasando ainda mais o socorro. Só depois que ela foi até lá e avisou que ele estava passando mal, é que eles vieram até aqui. E aqui perceberam que ele precisava ser levado com urgência a um hospital. E só nesse momento é que vocês souberam do que estava acontecendo. Ela podia ter vindo até aqui e ter pedido socorro. Vocês têm carro aqui na frente, na garagem, tem um carro aqui na frente que poderiam ter levado ele ao hospital. Na verdade, se ela faz isso, eu ia chamar logo o corpo de bombeiro e ia pedir socorro lá, né? Ou a gente pegava o carro e levava, como eles fizeram mesmo, né? Só que ela não me avisou aqui no portão. Ou seja, atrasando ainda mais o socorro. Ainda mais, porque se fosse mais antes, quanto mais antes, melhor, né? A família fez questão de destacar também outra situação, quando eles estavam socorrendo o mecânico. Quando chegaram aqui, ele estava já desacordado. Eles ficaram desesperados. Mas a companheira dele em nenhum momento demonstrou preocupação. E mais, enquanto todos tentavam socorrer o mecânico, a mulher permanecia na cozinha, lavando louças, como se nada tivesse acontecido. Em momento algum ela chegou a vir atrás da gente, perguntar para onde que ia, se desejar o bem, nada. Em momento algum ela veio. Ela ficou a todo momento dentro da casa, não saiu para nada. Para o advogado contratado pela família,
há muita coisa ainda que precisa ser explicada, principalmente sobre o relacionamento do casal nesses últimos 12 anos. Quem sofria nesse relacionamento era ele, que por inúmeras vezes apareceu com sinais de violência física, inclusive, violência também psicológica, emocional, e se queixava a todos os amigos desse relacionamento. Nós acreditamos, ainda mais diante das informações não oficiais que já temos acesso, de que ele não só foi envenenado, como foi agredido fisicamente. Para a família, o mecânico não tomaria por conta própria medicamentos para se matar. E quem viu como ele estava na hora do socorro, não tem dúvidas sobre o que teria acontecido. Tanto para mim quanto para o tio e para a avó que vimos ele, os indícios apontam muito para um envenenamento. Eu quero que pelos exames seja descoberto. Só isso. Mais uma vez, Gerson, depois de conversarmos com a família, depois da minha primeira participação no Balanço Geral, voltei a ligar para essa mulher. Mais uma vez, tentei conversar com ela, mandei mensagem e agora ela não atende e não responde mais. Principalmente porque ontem ela garantiu ter esses medicamentos que comprovam de que esse homem teria tomado por conta própria e que ela estava guardando as caixas desses medicamentos para provar que ela não teria feito nada. Mais uma vez, ela se negou a falar com a nossa equipe. E principalmente sobre uma acusação muito grave feita pelo irmão do Altemir. Hoje ele nos disse que antes de supostamente ser envenenado e ser internado e morrer no hospital, permanecer 28 dias em estado grave, durante um momento em que ele estava na casa e que se preparava para uma das refeições, ao começar a comer, ele foi alertado pela filha dessa mulher para que não continuasse, porque aquela comida estaria envenenada. Repito, essa afirmação é feita pelo irmão do Altemir. Vamos ver. A gente tem falas dele comunicando nós que anteriormente já, não só nós da família, mas pessoas à volta, amigos à volta, que ela já havia tentado envenenar ele, né? Onde no momento que ele ia fazer a alimentação, a filha dela comunicou a ele que ele não comesse, que a comida estava envenenada. Isso foi um dos momentos que ele se separou e foi para minha casa. Gerson, essa afirmação é muito grave. E mais, a família tem uma gravação feita com um médico durante o período em que Altemir permaneceu internado no hospital. E nessa gravação o médico alerta a família de que procurasse a delegacia porque existia a suspeita de que realmente ele tivesse sido envenenado. Foi com base nessa gravação e nesse depoimento dado por um dos médicos que prestava atendimento que a Polícia Civil aqui do Alto Maracanã, em Colombo, abriu um inquérito para investigar o caso. Diante dessas afirmações dadas pela família, nós cobramos dessa mulher algumas explicações. Ela, na única oportunidade em que falou sobre o caso com exclusividade à equipe da RIC Record TV, disse que não teria feito nada. Falou que Altemir era um homem alcoólico e que ela não aguentava mais a bebedeira e que queria a separação. E principalmente de que ela teria visto ele tomando medicamentos tarja preta com álcool. Vamos ver. Estão me acusando de ter matado um cara, sendo que o cara foi lá na minha casa. A única coisa que aconteceu é que eu não queria mais nada com ele, entendeu? Porque toda a vida dele foi de bar, então a gente discutia muito por causa de bar, entende? Daí eu falei pra ele que eu não queria mais nada, que eu tava trabalhando, eu só queria trabalhar, ajudar minhas crianças. Aí ele pegou e falou que ia se matar, e ele falou isso pra mim, dentro da minha casa. Ele pegou e virou um monte de comprimido, de tudo quanto é comprimido tarja preta, com bebida. Olha, doutora Márcia, eu fico pensando aqui o seguinte, né? Uma relação doentia, 12 anos juntos. E aí, em um determinado momento, imagina só essa situação. A pessoa que você convive, que você já está há anos juntos, né? Já está há anos convivendo, e aí, de repente, em algum momento, começa essa relação a esfriar. Ela disse, inclusive, que não o amava mais, que não nutria por ele mais nenhum sentimento, mas... de repente, houve uma ameaça de que ele teria sido alertado de que teria veneno de rato na comida. O que ele faz? Ele separa, vai para a casa do irmão. E aí, o que me chamou a atenção foi que daí ela teria ido atrás dele novamente para voltarem.
E ele teve coragem de voltar. Eu não teria. Eu não teria. Pelo amor de Deus, eu não ia. Eu ia dormir de porta trancada. Eu não teria coragem para fazer isso. Imagine se já houve uma história, né, um antecedente relacionado a isso. Mas voltou. E outro detalhe que eu não sabia, porque eu não tive ontem aqui no programa, né, por questão de saúde, ainda estou falando um pouco, né, anasalado aqui por causa da voz, mas fiz exame de Covid e deu negativo, tá tudo certo. Aí é o seguinte, chama a atenção também o seguinte, viu? Chama a atenção também o seguinte, de que ela é uma mulher que conhece essa questão também de medicamentos, que a doutora Márcia me contou que ela é técnica em enfermagem, né? Pois é, Jasso. Veja, você falou nesse momento em que ela tenta envenená-lo, que ele sai de casa, que ela vai lá e pede para ele voltar, ele volta. Esse é exatamente o ciclo da violência que normalmente nós falamos com mulheres como vítima. Mas os homens também podem ser vítima desse mesmo ciclo. Ou seja, em que existe o momento da agressão, existe o momento do perdão e tudo vai dar certo, e até que se chega ao momento desses, né? Que tudo indica, pela opinião médica, né? Ele ficou 28 dias internado, os médicos estão acompanhando isso. Eles alertam a família de que pode ter tido uma situação de envenenamento, né? Que esse envenenamento seria por veneno de rato. Eles fazem esse alerta. Então nós temos todo um prontuário médico e agora... Isso também não há uma comprovação médica, né? De que realmente é uma acusação por parte da família dele, né? Porque ele está internado, então nós temos 28 dias de prontuário médico a ser analisado também. O que foi coletado nele, se foi feita alguma lavagem estomacal, o que foi feito naquele momento, isso também será analisado. Para que daí isso some, essas informações se somem, para que o Instituto Médico Legal possa dizer efetivamente qual a causa da morte dele. Pois é, e ela estava bastante brava, né, Nader? Você conversou com ela, talvez brava por estar sendo considerada, né, até suspeita, né, em relação aí à morte do Altemir, enfim. Mas ela, pelo tom de voz dela, tá tentando se defender, né, Nader? Exatamente, Jason. Já eu vou até chamar outros trechos do que ela fala dos medicamentos, da questão que ela fala também que eles brigavam bastante, que ela não gostava mais dele. Mas só do que você falou agora há pouco, vou pedir para a nossa produção deixar no ponto um outro trecho que eu falo com ela sobre as ameaças que ela disse que estava recebendo, por isso que ela estava bastante brava e nervosa. Ela disse que não só ela estava sendo ameaçada, mas como os filhos também, e que estavam ameaçando colocar fogo na casa dela, desmentindo o que a família falou de que apenas conversou com ela quando levaram o Altemir para o hospital. Vamos ouvir o que ela disse. Eu não tenho culpa de nada, eu não tenho culpa disso. Estão me acusando, estão falando que vão matar minha família, que vão matar minhas crianças, que vão tacar fogo na minha casa. Eu não tenho culpa disso. Ou seja, Jason, nesse momento ela tenta se defender dizendo que saiu de casa porque estaria sendo ameaçada. Mas a família do Altemir, que mora ao lado, diz que em nenhum momento ameaçou ela e ninguém ameaçou, até porque desde quando ele foi levado ao hospital, há quase 30 dias agora, eles não falam mais com ela. Mas aí eu a questionei sobre os medicamentos que ela tinha em casa, de quem era esse medicamento. Ela disse que viu ele tomando e que medicamentos que ele teria tomado. Ela disse que não o envenenou. Mas afinal, que medicamentos eram esses? Vamos ouvir o que ela falou sobre esses medicamentos que o mecânico teria tomado, junto com bebida alcoólica. Quais os remédios que ele teria tomado? Eu tenho mais um tanto lá na minha casa dessa medicação, sabe por quê? Tem um rapaz que fazia tratamento no CAPES, sabe? No CAPES, porque o rapaz tinha problema, daí ele pediu pra mim guardar essa medicação pra ele, porque ele também tem problema com bebida. Eu guardei essa medicação lá em casa, mas ele tomou junto com o paracetamol, com a ET, tomou... Tá lá, eu tenho prova, eu tenho como provar que não fui eu. E eles estão falando que eu dei veneno de rato pro cara. Já são acusações muito graves. Acusações que a família está fazendo nesse momento e que essa mulher diz ter todas as provas para se defender. Mas desde ontem nós estamos aguardando que ela nos mostre esse medicamento. Já falei com ela várias vezes, mas ela só se limita a dizer que não gostava mais do mecânico, do Altemir, que queria a separação dele, que era uma pessoa que bebia demais e que ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em diversos hospitais da região e ele só bebia. Em nenhum momento ela falou que ele era um trabalhador. Diferente do que disse o patrão dele, a mãe, o irmão, o sobrinho e outros familiares.
E sobre essa questão, principalmente, de que eles brigavam bastante, ela foi muito clara em dizer para mim que não gostava mais dele. Veja só. Tenho certeza absoluta, como Deus está no céu, não fiz isso, não tinha por que fazer isso, mesmo porque eu não sentia mais amor nenhum por esse cara. Eu já estava cansada de tanto sofrer na mão dele, eu sou a única que toda a vida pedi para ele sair do bar. A gente brigava mesmo, a gente brigava muito por causa do bar, porque eu estava trabalhando ele no bar, entendeu? Eu trabalhando ele no bar, então a gente brigava, só que eu cansei de brigar. Eu falei, chega, gente, chega. Aí, Jason, discordando principalmente do que disse o sobrinho, de que ela teria ido atrás dele, de que ela não queria separação. Jason, a Polícia Civil me encaminhou ontem, pela manhã, após ter o conhecimento da morte do Altemir, no comunicado feito pelo hospital, encaminhou um ofício ao Instituto Médico Legal para que todos os exames fossem feitos antes da liberação do corpo. E foi o que aconteceu. O corpo do seu Altemir só foi liberado no final da tarde de ontem, quando ele foi enterrado. A expectativa da polícia é de que nos próximos 15, 30 dias, esse laudo seja encaminhado aqui. No documento encaminhado pelo hospital ao Instituto Médico Legal e à família para garantir a liberação do corpo, causa da morte desconhecida, necessitando de exames complementares para a identificação. Jason. Pois é, aí agora é o seguinte, doutora Márcia, se comprovar que realmente houve algum tipo de envenenamento, aí tem que provar também que esse envenenamento, se foi feito por alguém, se tem um culpado, se partiu da própria pessoa, é uma outra situação que tem que ser esclarecida, né? Jason, quando a gente fala de uma morte não natural, elas podem ser acidentais, elas podem ser por suicídio ou homicídio. Então, além de comprovar-se qual foi o mecanismo que o matou, também de se comprovar se a gente está em uma dessas três situações. Então, isso remete a uma investigação bastante minuciosa. Mas é muito importante saber qual foi ou o medicamento, ou o veneno, ou a causa, enfim, da morte dele, para que isso seja um ponto de partida para a busca, inclusive, de como ele teve acesso a isso, né? Ok, obrigado, doutora Márcia. Nader Kalil, obrigado também pelas suas informações. O Nader que continua acompanhando esse caso. Novos capítulos dessa história você acompanha aqui no nosso Balanço Geral. Atenção, exclusivo aqui no BG. Nós vamos falar agora novamente do caso da morte do mecânico Altemir Fernandes dos Santos. Altemir Fernandes dos Santos. Nós conversamos com a família do Altemir. O Altemir ficou 28 dias, quase 30 dias internado no hospital. A suspeita é de que ele tenha sido envenenado. Mas quem o envenenou? Ele foi realmente envenenado? A mulher que foi a companheira dele por 12 anos é uma das pessoas que estão sendo consideradas suspeitas pela família do Altemir. Mas o que diz a defesa da mulher que conviveu com ele? Que diz que não tem nada a ver com essa história. Eu vou conversar agora ao vivo, atenção, exclusivo. Nós estamos trazendo nesse momento para você. Vou conversar agora com o advogado Cláudio Daledoni, que defende a ex-companheira dele. Eu quero saber o que ela tem a dizer a respeito disso. A reportagem já mostrou aqui toda a situação, doutor Cláudio Daledoni, né? E a família do Altemir diz que a ex-companheira é a principal suspeita. Boa tarde, doutor Daledoni. O que diz a defesa? Boa tarde, Jason. Boa tarde a todos os teus telespectadores. É uma situação muito difícil para os dois lados. Veja, essa mulher, além de estar amargando aí efetivamente o luto de uma pessoa querida, muito embora estivesse aí enfrentando problemas conjugais, ela também está aí enfrentando toda essa suspeita que está pairando sobre ela. São os momentos do luto, né? A família enlutada, nesse momento, tenta achar um culpado para aquilo que foi, sem sombra de dúvida, e o que Márcia afirma com toda certeza, o momento em que ele desistiu de viver. Nós estamos aí aguardando os exames e quero só deixar uma coisa clara, né? A presunção de inocência, ela tem que vigorar. A presunção de inocência, ela tem que vigorar até exames complementares, até um inquérito policial. Márcia está à disposição das autoridades, mas o que não se pode é, dentro aí de uma comoção ou de um luto, qual respeitamos por completo, mas nós não podemos aí firmar, cravar e dizer que ela é culpada. Isso pode instigar
aí ódios para todos e com todos, e isso não é justiça. Isso vai ter um inquérito policial. Existe uma suspeita? Ok. Ela vai responder ao inquérito policial, ela vai se submeter ao inquérito policial, ela quer submeter essa investigação, ela afirma ser inocente. Infelizmente, alô, vocês estão me ouvindo? Só dar um ok. Pode continuar, doutor. Ela tem vários incidentes aí anteriores com testemunha, com prova testemunhal, de que ele era recorrente depois que se embriagava em dizer que iria desistir de viver. Então nós temos que ter muita calma, muita tranquilidade. Nós não podemos fazer disso já uma certeza, uma fundada certeza, quando na verdade o que nós temos é uma fundada suspeita e que ela vai ser dirimida pelo inquérito policial. Doutor Cláudio, doutor Dalidoni, o Nader Khalil está acompanhando esse caso desde perto, já desde ontem. Tem uma pergunta para fazer para o senhor. O Nader está aqui no estúdio. Pois não, Nader? Antes de mais nada, boa tarde, doutor Dalidoni. Obrigado por atender a gente. A gente sabe que ele está fora do estado do Paraná nesse momento e se disponibilizou a atender a nossa equipe para falar sobre essa questão. Doutor, tenho certeza que o senhor já falou com a cliente do senhor e a pergunta que eu faria ao senhor nesse momento é sobre a questão dos medicamentos que ela teria em casa. Como ele teve acesso de forma tão fácil a esses medicamentos e de quem seriam esses medicamentos que ele teria tomado? Ela já chegou a falar isso ao senhor? Como ele teve acesso tão fácil a esses medicamentos que, segundo ela teria visto ele tomar? Veja, pelo que ela me diz, esses medicamentos estavam ali franqueados na casa dela e na casa dele, da onde ele tinha acesso. Estavam ali trancados, escondidos, etc. Né? Ele sabia da existência desses medicamentos. Esses medicamentos, ela, como técnica de enfermagem, acautelou por conta de um rapaz que vive em situação de vulnerabilidade, um rapaz de rua, e dentro disso ele pegou e tomou esse medicamento. Infelizmente, veio a falecer, então isso está tudo dentro da normalidade. O que eu não queria é criar o caos, criar o pânico. Ela é suspeita? Ok, ela é suspeita. Nós vamos responder o inquérito policial. Estou disponibilizando ela à autoridade policial. Existe prova testemunhal suficiente para aclarar esta situação. Não se trata de um homicídio. Márcia é uma técnica de enfermagem, Márcia é uma mulher sofrida, Márcia é uma mulher que já vinha de um relacionamento, que tentou de todas as maneiras conviver com o falecido e, infelizmente, coisas da vida, viviam as turras, muita bebida, muita discussão. Então, assim, não dá para pegar e dividir agora, ele é um anjo e ela é um demônio. Isso não existe. Nós, seres humanos, somos aí suscetíveis de toda e qualquer suspeita ou de levantar alguma suspeição. Ok. Oi. Vou interrompê-lo, mas um outro fato também que chamou a atenção na manhã de hoje foi o depoimento do irmão dele, dizendo que antes dessa primeira internação, em um determinado momento ele estava na casa onde morava com... Agora o senhor falou o nome dela, então o senhor me permite também falar o nome? Claro. Seria uma técnica de enfermagem de nome Márcia, de que ele estava jantando e a filha dela o alertou para que não continuasse a comer porque aquela comida estava envenenada. E ele teria dito isso ao próprio irmão. A Márcia chegou a falar sobre essa questão para o senhor, do alerta feito pela filha dela a ele? Veja, isso foi uma situação que não ocorreu, né? Que não ocorreu. E isso tem que ser investigado. Ninguém está dizendo aqui que não pode ser investigado. Mas eu digo de antemão que isso não ocorreu e que, inclusive, a filha se coloca de uma forma absolutamente defensiva às atitudes da mãe. Não existe nada que possa levar essa mulher a ser processada criminalmente por eventual homicídio. Agora eu indago, por que é que esse irmão, tendo uma notícia dessa, não levou isso ao conhecimento da autoridade policial? Isso me causa muito espanto. Só depois de uma situação drástica como essa, que levou ao falecimento do seu irmão, ele levanta essa suspeita. Quer dizer, ele vai ter que provar isso, né? Porque se ele não provar isso, a situação pode reverter para o lado dele. Não é nenhum tipo de ameaça. Falar da consequência legal de um ato não é ameaça, muito pelo contrário. Ninguém está aqui dizendo que vai processar todo mundo. Não se trata disso. A gente entende até esse desespero. Ele pode ter aí se equivocado, ele pode ter se emocionado. Está tudo dentro daquilo que o ser humano é suscetível. Dalidoni, só para a gente encerrar, doutor, ela deve se apresentar à polícia. Como é que vai ser feito aí na sequência? Veja, ela é uma pessoa que, por hora,
por hora, ela não é uma foragida, ela não tem nenhum mandado de prisão contra ela, ela não foi intimada. O que mais nós temos é a imprensa, por intermédio dos familiares, suscitando essa suspeita. Por consequência lógica, eu vou colocá-la à disposição da autoridade policial, de uma maneira pronta, que ela atenda. Mas ela não é suspeita, nós não temos aí comprovação, nós não temos os exames complementares aportando aos autos. Eu peço a toda a imprensa muita calma nessa hora. Precisando de qualquer esclarecimento, eu estou aqui autorizado a falar por ela. Então, tudo dentro da normalidade. Ok, doutor Cláudio Daledoni, obrigado. Aqui é assim, o Balanço Geral é assim, nós estamos aqui sempre abertos para ouvirmos todos os lados que tiverem uma história. E agradeço ao doutor Cláudio Daledoni de nos conceder essa entrevista agora, hoje, né? Ele está fora, inclusive. Está fora do Estado. Né? Mas trazendo aí também o lado da defesa dessa mulher, da Márcia, né? O que também é muito importante para todo o esclarecimento desse fato. Obrigado, doutor Cláudio Daledoni, um bom final de semana para o senhor. Nader Kalil, obrigado também pela sua presença aqui no estúdio. Obrigado, Nader, que corre na rua, corre, vem para cá, vem para lá, e está sempre aqui ajudando a gente a construir esse balanço geral.